Oi, pessoal do nono ano A, estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 da página 286 a 297, a estatística no nosso cotidiano da nossa apostila 2. Estatística, intervalo de classe, exercício 1 da página 289. Eu resolvi começar com o exercício aqui para que vocês vão entendendo. Neste exercício 1 da página 289, vocês tinham uma tabela. Então, eu gostaria que vocês fossem acompanhando o que eu vou dizer aqui, olhando na tabela de vocês. 1. Qual é a diferença entre os intervalos de classe apresentados nas duas tabelas? Na tabela 1, os intervalos são fechados à esquerda e à direita, ou seja, no limite inferior e no superior. Na tabela 2, apenas no limite inferior. 2. Marcos ganha 3,5 salários mínimos. Qual das duas tabelas é mais adequada para representar esse salário? A tabela 2 é mais adequada para o registro desse salário. 3. É possível determinar a moda deste conjunto de dados? Não, não é possível determinar a moda, nem em qual intervalo ela se situa. A série de dados pode ser a modal. 4. A mediana está em qual intervalo da tabela? A mediana está no intervalo entre 5 fechado e o 7 que é aberto, salários mínimos, pois a metade do total de dados é 60. A mediana seria a média entre o 60º número e o 61º elemento do conjunto de dados. 5. É possível calcular a média de dados da tabela 2? Justifique sua resposta. Sim, é possível calcular a média de dados nesse conjunto de números que ele deu. Intervalo de classe, síntese. Na sessão anterior, você verificou que há diferentes formas de registrar o intervalo de classe. Vamos partir de um exemplo para a produção dessa síntese. Considere um intervalo de 10 a 20 anos de idade. O limite inferior do intervalo é 10 e o limite superior é 20. 10, tá vendo que o risquinho está para o 10? Está fechado. E o 20 não tem risquinho, então é aberto. Esse intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Isso significa que apenas o limite inferior está no intervalo, ou seja, uma pessoa de 10 anos de idade estaria incluída nele, mas uma de 20 não. Então, o 10 pertence ao intervalo, ao conjunto de números, mas o 20 não. Esse mesmo intervalo pode ser representado por colchetes fechado no 10 e no 20, um colchete aberto. Ou ainda, 10, x maior ou igual a 10, que entra o 10, e x menor do que 20, porque não entra o 20. Aqui, o 10 está aberto e o 20 está fechado. Este intervalo é aberto à esquerda e fechado à direita. Assim, somente o limite superior pertence a ele. Esse mesmo intervalo pode ser representado colchete aberto no 20 e aberto no 10, desculpa, e fechado no 20. Ou ainda, x é maior do que 10 e x é menor do que 10 e x é maior ou igual a 20. Neste intervalo, uma pessoa de 20 anos estaria incluído, enquanto que uma de 10 não. Aqui, fechado para o 10 e fechado para o 20. Este intervalo é fechado à direita e à esquerda. Nesse caso, os dois limites pertencem ao intervalo. Ele também pode ser representado por colchete fechado no 10 e colchete fechado no 20. Ou ainda, x é menor ou igual a 10 e x é maior ou igual a 20. Neste intervalo, tanto uma pessoa de 10 anos de idade como uma de 20 estariam contempladas. Exercício da página 291.
tabela na apostila sobre pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. Aqui ele te deu uma tabela e nós vamos olhar nessa tabela para poder responder as questões. O que se pode dizer do tipo de intervalo de classe utilizado pela tabela, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisa, para registrar esses dados? Os intervalos aqui, eles são o quê? Fechados, no limite superior e no limite inferior. Então, de 0 a 3, o 0 entra e o 3 também entra. Aqui de 4 a 5, o 4 entra e o 5 entra. Por que que eu sei que eu estou fechado? Porque aqui parou no 3 e aqui começou em quem? No 4. Aqui parou no 5 e aqui começou no 6. Ó, 9, aqui começou no 10. 14, 15 e assim por diante. B. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Os intervalos não têm a mesma amplitude. As amplitudes variam. Há também intervalos abertos. C. Houve aumento da população em todas as faixas etárias durante o período considerado? Não. Houve redução em 5 faixas etárias, de 0 a 3, de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 17 e de 25 a 29. Qual foi o aumento percentual da população em um ano? O aumento foi de 0,77%. Pode-se dizer que o país tende a uma população mais idosa? Justifique sua resposta. Sim, pois o aumento registrado na faixa de 60 anos ou mais. Resumo: calcular amplitude, moda, média e mediana. Moda, média, mediana e amplitude vocês já aprenderam. Amplitude. A amplitude é um conjunto. Em estatística, é a diferença entre o maior elemento deste conjunto e o menor. Entre outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o menor elemento do maior. Então, eu vou pegar numa tabela, baixo a amplitude dessa tabela, eu vou pegar o maior número que está nessa tabela e vou subtrair pelo menor número que está nessa tabela. Aí eu achei a amplitude. Moda. A moda, MO, é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. Ou seja, o valor que aparece com o maior número de vezes. É aquele que mais está se repetindo. Nós já estudamos isso. Média, M, mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados, dividido pelo número de informações que foram somadas. Eu pego, por exemplo, todas as notas de vocês de matemática da sala de vocês. Eu somo todas essas notas e divido pela quantidade de alunos que fizeram a minha prova de matemática. Eu vou ter a nossa média aritmética. Mediana. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Lembra que eu falava para vocês que antes de começar o exercício, vocês precisam colocar os números em ordem crescente? Medianas de tendência central. A gente tem a média aritmética, onde a gente soma tudo e divide pela quantidade de números. A moda, que é o número que mais se repete. A mediana é o que ocupa o centro da lista. Tá? No caso aqui seria quem? O 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 números para cá, e para cá eu também tenho 3, 4 números. Aqui poderia ser quem? O 4 e o 5, porque se eu escolher o 4, fica 3 para lá. Se eu escolher o 5, fica 3 para lá. E aí eu tenho que fazer 4 mais 5 e dividir por 2, e a mediana daria o quê? 4,5. Então, existem 2 tipos de mediana e nós também já aprendemos sobre isso.
Cálculo da média em tabelas de distribuição de frequência por intervalo de classes. Exercício da página 295. Você já deve ter percebido que, se os dados estão agrupados em intervalos de classe, não há como calcular a média pelos procedimentos até agora estudados. Vamos aprender a fazer esse cálculo. Considere as médias bimestrais em matemática de 32 alunos de uma classe. Com o auxílio de uma calculadora, encontre a média bimestral dos alunos dessa classe. Eu somei todas essas médias e deu o quê? 234,6. E dividi por quanto? Por 32, porque aqui eu tenho 32 médias. Então, a média dá aproximadamente 7,3. Exercício da página 293. 2. Vamos trabalhar com os dados organizados em tabela de distribuição de frequência por intervalo de classe. Complete a segunda coluna da tabela, tá? Essa aqui. Chamando o ponto médio de um intervalo de classe, a média entre os dois extremos de cada intervalo. Por exemplo, no primeiro intervalo, o ponto médio é 4 mais 5 e divide por 2, que daria 4,5. Complete a terceira coluna, está completado, ó. Frequência, 3. Por que 3? 4 entra, o 5 não entra. Aí eu volto lá na minha tabela e vou ver quantos números eu tenho entre 4 e 5, que seriam 3. Para achar esse ponto médio, o que eu fiz? 4 mais 5 e dividi por quanto? Por 2, que deu 4,5. Aqui também, quantos números eu tenho que está entre 5, mas não pode entrar o 6? Gente, a tabela é essa aqui, tá? Então, quantos números que eu tenho que tem 5, mas não tem 6? Volta lá. Eu tenho 4 números. Para achar o ponto médio, 5 mais 6 divide por 2, deu 5,5. E assim vocês vão preenchendo a tabela toda. O que é frequência absoluta? É o número de observações correspondentes a cada classe. A frequência absoluta é geralmente chamada apenas de frequência. O que é o ponto médio? É o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. 4 mais 5 é igual a 9, 9 dividido por 2, 4,5. C. Agora calcule a média com os dados da segunda e da terceira coluna. Eu vou fazer 3 vezes 4,5, mais 4 vezes 5,5, mais 5 vezes 6,5, mais 7 vezes 7,5, mais 6 vezes 8,5, mais 7 vezes 9,5. Onde que eu peguei isso aqui? Aqui, ó, 3 vezes 4,5, mais 4 vezes 5,5, mais 5 vezes 6,5 e assim por diante. Fiz as multiplicações, somei e depois dividi por quanto? Por 32. E deu uma média de aproximadamente 7,4. Compare os resultados do item 2C com o obtido no item 2A. Os resultados são próximos, mas não são exatamente os mesmos. Bem, pessoal, esse é nosso capítulo. Eu estou deixando algumas páginas para vocês realizarem. Não precisa fazer o desafio. O exercício 2 da página 291 e o exercício 1 da página 296 não tem como a gente fazer. Por quê? Porque a gente precisaria dos dados de vocês da sala, que seria altura, algumas coisas assim. Então, nós vamos realizar depois, tá bem? Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto nono ano A, Matemática, Professora Regina. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!